Se você nunca ouviu falar de pelo menos um desses escritores que eu vou citar aqui agora, volta lá e vai ler, porque você tá vivendo errado. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena, e hoje nós vamos falar um pouquinho, ou melhor, eu vou falar um pouquinho dos meus 3 escritores favoritos, ou seja, eu vou dar 3 dicas de escritores que me ajudaram a escrever melhor, que abriram a minha mente para a escrita, que foram os primeiros que me fizeram a ler, enfim. Se você não conhece pelo menos um deles, por favor, vai conhecer, porque você tá perdendo. Ah, os escritores que você vai citar são todos geniais? Talvez você não concorde comigo, mas são escritores dos quais eu gosto, são escritores que escrevem literaturas que fizeram sucesso e são escritores que têm alguma coisa a dizer, goste você ou não. Essa é a minha opinião. Talvez a gente goste de um ou outro que seja parecido, talvez não. Mas vamos respeitar o coleguinha, tudo bem? Sem críticas, tá? Que eu gosto delas, que são 3 mulheres, né? Lindas, maravilhosas, divas. E talvez eu faça uma lista de só homens escritores também no futuro. Talvez, vamos ver. Pensarei no caso de vocês. Mas enfim, vamos falar sobre essas escritoras maravilhosas. E se vocês gostarem desse vídeo, quem sabe eu não me aprofundo mais na vida de cada uma delas, porque eu conheço a obra delas, mas a vida mesmo delas eu não conheço muito bem não. Mas vamos lá, vamos começar do começo. A minha primeira dica de escritora, assim, que vocês podem amar, adorar, idolatrar e tudo mais, é a Agatha Christie. A Agatha Christie, ela é uma escritora muito famosa, assim, no gênero de policial, né, investigação em geral, por conta dos seus casos e principalmente um dos seus personagens mais famosos na literatura. Se eu não estiver pronunciando o nome dele da forma correta, por favor, me desculpa, mas enfim, é assim que eu falei sempre, o detetive Poirot. E ele é um detetive super sagaz, super esperto, um pouco ali na linha do Sherlock Holmes. Nunca cheguei a ler nenhum livro do Sherlock Holmes, mas pelo que a galera fala, pelo que a gente vê nos filmes, que eu não sei se é totalmente fiel aos livros, eles são bem parecidos, são sagazes, espertos, irônicos, críticos, enfim. Tem uma crítica ali à sociedade em todos os livros dela, mas o primeiro livro que eu li, que foi o que explodiu a minha mente, que eu fiquei assim, gente, como é que pode? Essa mulher é maravilhosa. E eu comecei a devorar tudo que eu encontrava da Agatha Christie, que foi basicamente quando eu tinha 10, 11 anos, que, enfim, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que foi ler Agatha Christie, que foi o caso dos 10 negrinhos, que vai contar a história de estranhos que acabam indo parar numa ilha deserta e aos poucos, um a um, eles vão morrendo. E você fica se perguntando se eles estão só eles ali naquela ilha deserta. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Quem será o assassino? E quando chega no final e você descobre quem é o assassino, sua mente explode. Porque é um plot twist que você fica... Sabe aquela música que diz, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu? É mais ou menos isso. Mas se vocês querem saber, vão lá ler, porque, gente, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E olha que eu já li bastante livro, viu? E esse é um dos que não sai da minha mente. Preciso voltar a reler, porque ele é maravilhoso. Todos os livros dela são, mas esse é muito fantástico, assim, de, nossa, deixar o queixo caído. E Agatha Christie é diva, gente. Não tem mais o que dizer dessa mulher fantástica, personagens fantásticos, tramas fantásticas, plot twist de, nossa, você querer se jogar da ponte. Como é que você não pensou nisso? Como é que você não viu todas as pistas que ela deixou pra você no caminho? Maravilhosa. Se você nunca leu nada dela, você tá perdendo. Corre agora. Agora não, termina de ver esse vídeo, depois você vai ler alguma coisa dela. Os livros são super curtos, nunca peguei nenhum livro dela, nossa, gigantesco. Super curtinho, simples. Ó o ônibus passando na rua.
curtinhos, mas maravilhosos, fantásticos. Vai ler que você não vai se arrepender, eu posso te garantir. A segunda dica é Meg Cabot. Pensa numa mulher maravilhosa também, é a Meg Cabot. O primeiro livro que eu li dela, ou melhor, a primeira saga que eu li da minha vida dela, foi A Mediadora, que vai contar a história da Susana, que ela tem poderes de ver fantasmas. E, gente, eu li esse livro, não sei, eu estava no ensino médio, acho que foi a primeira vez que eu li ele, eu já li algumas vezes. Eu estava no ensino médio e, gente, eu fiquei tão apaixonada pela história, tão apaixonada pelos personagens, que eu queria ser a Suzane e poder ver fantasmas, gente, de tão impressionável que eu fiquei com aquela história, com aquele universo, com aqueles personagens, gente, ai, eu queria entrar na história e participar dela, de tão maravilhosa que era pra mim. Ela tem um jeito tão simples, mas ao mesmo tempo tão encantador, tão fluido, tão maravilhoso de escrever, que você fica imerso na história. Você pode até não ser adolescente, porque a história é infanto-juvenil, mas eu tenho certeza que você vai adorar a história dela. E caso você não queira, né, você não goste do tema, ela também escreveu O Diário da Princesa, que virou filme, né? E também é uma história super engraçada, uma personagem super cativante, super fora da caixinha, assim, que as personagens da Meg são exatamente assim. E ela também tem uma série adulta, se eu não me engano, eu vou deixar aqui os links, se eu não me engano, Insaciável. Insaciável, o primeiro livro? Vou deixar os links aqui, tá bom, amigos? Mas é uma série mais adulta que vai falar sobre vampiros e é bem interessante também, é bem fora da caixinha, assim. E eu acho que ela escreve umas coisas muito legais, uns personagens bem cativantes que deixam você intrigado, mesmo que você não se apaixone completamente por todos os personagens, pelo menos um deles você vai acabar gostando. E é muito interessante o modo como você entra na cabeça dos personagens dela e entende completamente o que eles estão fazendo. Eu acho fantástica a escrita dela e não tem como não se apaixonar. Eu li 6 livros assim, porque a história é muito maravilhosa e vocês vão amar, eu tenho certeza. E por último, que talvez algumas pessoas queiram me tacar pedra, mas eu vou falar aqui da Stephanie Meyer, que o primeiro livro que eu li dela foi a saga Crepúsculo, Twilight, que virou filme, né, gente? Tão ruim que virou filme. E, enfim, eu gosto bastante da escrita dela, eu acho que tem alguns problemas, sim, na escrita dela, agora que eu entendo um pouquinho mais sobre escrita, sobre narrador, sobre personagem, sobre empatia, entre outras coisas. Eu vejo que tem alguns problemas na história dela, sim, mas vamos dar o devido valor à escritora, que ela teve um trabalho de escrever a história, e por mais que você odeie o que ela fez com os vampiros, ela criou uma mitologia para eles dentro da história dela, que dentro da história dela funciona, faz sentido e tá ali completamente de acordo com aquele universo que ela criou. Eu gosto bastante da saga virou trava-língua agora, da saga Crepúsculo. Porém, o livro que eu mais gosto dela, que também virou filme, que também não foi tão hypado assim, que, enfim, flopou, vamos dizer assim, porque o filme foi bem ruinzinho e bem aquém do livro, foi A Hospedeira, que vai contar a história da Peg, que é uma alienígena, e que eles meio que invadiram a Terra e tomaram os corpos dos humanos, né? Eles são como se fosse um parasita, que eles dominam o corpo dos seus hospedeiros e passam a viver as vidas deles. E esses alienígenas tomaram conta da Terra e meio que estão por aí por todo lugar, tomaram conta da Terra. E os humanos ficam fugindo desses alienígenas, enfim. Eles não têm muito como lutar de frente com esses alienígenas, que têm mais poder, estão em maior número. Mas eles ficam escondidos ali e são caçados, enfim. É uma das histórias que eu mais gosto da Stephanie Meyer. Eu achei que o jeito que ela conseguiu construir essa história foi bem interessante, bem diferente de tudo que ela já tinha escrito até então. Tem ali algumas coisas que você
nota que ela colocou ali do Crepúsculo, que ela um pouquinho deu uma copiada, copiou e colou, talvez, quem sabe. Mas a história em si, a personagem, principalmente a personagem principal, que é a Peg, ela divide o protagonismo com a Melanie, que é a humana da qual ela está no corpo, né, que ela parasita. Porém, na minha humilde opinião, a Peg é sim a protagonista da história e ela é muito interessante, a visão que ela tem da vida, a visão que ela tem das pessoas, a visão que ela tem daqueles humanos que ela passa a gostar com o tempo, se apega e acabam virando parte dela, parte do que ela é, parte de quem ela quer ser, e o modo como ela vai aos poucos entendendo os humanos de uma vez por todas, entendendo que o que eles fizeram com os humanos não é certo, enfim, é maravilhoso, tem bastante. É um livro bem grandinho, assim, é grossinho, né? Mas eu tenho certeza que se vocês talvez começarem a ler Stephanie Meyer pela hospedeira, talvez vocês gostem um pouquinho mais dela, quem sabe até passem a gostar da escrita da autora um pouquinho mais. Também existe mais um ou dois livros dela por aí, eu não tive a experiência de ler, não me engajaram muito, mas eu gostei bastante desse e de Crepúsculo e respeito a escritora como um todo e o que ela significou pra mim naquele determinado momento que eu li aquelas histórias. Então é isso, galerinha. Essas são as minhas 3 dicas de escritoras maravilhosas, divas que eu amo. E os seus livrinhos que mais me encantaram. E caso vocês queiram adicionar mais alguma aí ou queiram dar uma sugestão de algum vídeo, podem comentar aí. Curtam, por favor, curtam o canal, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante. Divulguem para os coleguinhas aí no Facebook, no Instagram, onde vocês quiserem, que ajuda bastante o canal a crescer. A gente já cresceu bastante, estamos aí com quase 150 inscritos, é pouco, mas eu já tô muito feliz com essa marca que a gente conseguiu chegar. Tô muito grata por vocês, por estarem me acompanhando, por estarem comentando. Continuem aí me ajudando a divulgar o canal. Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Tchau!